Escravidão no Brasil. Como tudo começou. A escravidão no Brasil tem como ponto de partida a década de 1530, período em que os portugueses deram início ao processo colonizatório. Até então, a ação desses havia sido baseada na exploração do pau-brasil, e o trabalho dos indígenas era realizado por meio do escambo. Assim, os indígenas interessados derrubavam as árvores, levavam até a costa e então eram pagos com objetos oferecidos pelos portugueses. Porém, em 1534, Portugal implantou na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção de açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam o trabalho braçal uma atividade inferior, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento, os indígenas. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra do Brasil. Quando os portugueses embarcaram no Brasil em 1500, teve o primeiro contato, até então pacífico, com os nativos, na intenção de conhecer melhor a região e suas riquezas. O primeiro ciclo econômico da colônia, como bem conhecemos, foi o pau-brasil. Os indígenas retiravam as árvores da floresta e colocavam-nas nas caravelas dos portugueses em troca de objetos que eles achavam interessantes, dos quais não tinham nenhum valor para os portugueses. E essa troca se chamava escambo. A crise do comércio de especiarias e a ameaça da invasão por parte de piratas ingleses e franceses fizeram com que Portugal investisse na posse e na exploração do Brasil. Ao contrário da sorte que os espanhóis tiveram em encontrar ouro nos primeiros anos da colonização do Brasil, os portugueses não tiveram a mesma sorte. O comércio do pau-brasil gerava sim algum lucro, mas não o suficiente para a coroa portuguesa. Os colonizadores se aproximaram dos indígenas na tentativa de torná-los seus aliados e logo depois escravizá-los. A principal causa da exploração indígena está ligada principalmente ao propósito dos portugueses em colonizar o Brasil. Os colonizadores portugueses não deixaram seus gênios para morar no Brasil. Eles vinham apenas para explorar as riquezas daqui, ou seja, a única mão de obra disponível era a indígena, porém os indígenas não estavam acostumados com a quantidade de trabalho, além de ser trabalho escravo. Os colonizadores ameaçavam, usavam da força física e da disseminação da doença para forçar os indígenas a trabalharem para a coroa. Várias tribos foram mortas por conta desse conflito. Muitos indígenas fugiram para o interior do Brasil, evitando ser escravizados. A escravidão entre os índios era o trabalho na tribo. Essa escravidão acontecia após uma tribo vencer a outra e, com isso, os derrotados, eles eram transformados em mão de obra escrava. Além disso, haviam tribos canibais que comiam a carne dos adversários, pois acreditavam que teriam as mesmas qualidades daqueles que morreram no combate. A Igreja e a escravidão indígena. Foi a partir de 1530, os primeiros anos da colonização efetiva do Brasil, que mostraram conflitos entre a Igreja e os colonos portugueses. Isto porque os colonos queriam escravizar os índios para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar, enquanto os religiosos aproximaram-se deles para catequizá-los. E por perceber que os colonos não paravam de persegui-los para capturá-los, os padres jesuítas fugiram com os índios para o interior do Brasil. A escravidão indígena e a escravidão africana. O negro africano veio trabalhar no Brasil como escravo para atender às pressas da coroa portuguesa, pois queriam iniciar rapidamente a intensa produção açucareira. Sendo o trabalho vindo da África vantajoso financeiramente e atraíam os senhores de engenho do Nordeste, o tráfico negreiro intensificou na região e, com isso, a escravidão indígena foi sendo substituída pela mão de obra negra. Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. A razão para a prática do tráfico negreiro foram a necessidade contínua da colônia por trabalhadores escravos e os altos lucros que essa atividade rendia para os envolvidos. A migração para o uso do escravo africano aconteceu porque só o tráfico de escravos africanos fornecia um abastecimento internacional de mão de obra em grande escala e relativamente estável,
que acabou por fazer dos africanos escravizados as vítimas preferenciais. Existiam escravos que trabalhavam no campo, nas residências e nas cidades. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de ter temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados com a sua escravização e impedir fugas e revoltas. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era o quebra-negro, que ensinava-os sempre a olharem para baixo na presença de seus senhores. Além disso, muitos escravos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem e usaram uma máscara de ferro, conhecida como máscara de Flandres, colocada neles para impedir que engolissem diamantes, se embriagassem ou mesmo cometessem suicídio por meio de ingestão de terra. Os escravos rebeldes e que fugissem também poderiam ser acorrentados no tronco e chicoteados, alguns até a morte. Os escravos, por sua vez, não aceitavam a escravização e as violências diárias de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência, que incluíram a desobediência, as fugas individuais e coletivas, as revoltas e a formação de quilombos. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida do nosso país. O Brasil era o último país da América a acabar com a escravidão. Ao longo de mais de 3 séculos, foi o maior destino do tráfico de africanos no mundo. Quase 5 milhões de pessoas. Grande parte dos descendentes daqueles que chegaram também foram escravizados. O fim da escravidão no Brasil foi impulsionado por diversos fatores, entre eles, uma importante participação popular. Cada vez mais escravos, negros, livres e brancos se juntaram aos ideais abolicionistas. A escravidão trouxe muitas consequências para o Brasil. As ondas de preconceito, dor e racismo provocadas pela chegada dos navios negreiros, que durante mais de 3 séculos trouxeram cerca de 5 milhões de escravos da África até o Brasil, ainda batem com força e geram efeitos devastadores na sociedade. A desigualdade e a segregação estão entre os mais visíveis.